Fala, Bike Zone! Mais uma vez um prazer estarmos aqui nessa boa conversa entre amigos. Luiz Roberto Formiga, doutor em esportes de ação, um dos pioneiros de tudo que a gente vê hoje como mainstream no skate, nos esportes de prancha e muitas das modalidades que eu vou falar agora. Esse é o cara, ó. Vou dar uma passadinha aqui. Caetano Caesamataro também conosco aqui, nosso amigo. Estamos fazendo uma triangulação legal. Serra da Cantareira, Florianópolis e Miami. Luiz Roberto Formiga, doutor em esportes de ação, pioneiro e na vanguarda na vida inteira nos esportes. Skateboard, snowboard, cara, surfista e um cara que puxou várias das modalidades que vieram, como SUP, Tawin, foil, kitesurf, paraquedista, sky surfer, cara, wingsuit, piloto de asa delta, piloto de ultraleves, trike, piloto de planadores, piloto de kart e mergulhador. O que eu posso falar mais desse cara, que é um mestre? Tudo que você faz direito, Formiga. Você é o cara. Obrigado aí, equipe. Que legal, Caetaninho. Pô, a gente não se encontra aí faz mais de 50 anos, cara, que eu não via você, né? A gente morou na mesma rua. O Cadeira, pô, sem palavras, né? A gente fez uma parceria aí muitos anos, né? Foram 20 anos construindo o alicerce dos esportes radicais na televisão, né? Buscando respeito dessas modalidades não convencionais, radicais, né, alternativas, e a gente poder tá hoje revivendo, poder bater esse papo com vocês dois aí, para mim, que é uma honra, sabe? Realmente, Cadeira e Caetano, galera do Bike Zone, né? Eu dediquei minha vida para isso, né? Eu sou um cara bastante focado. Tudo começou na primeira onda, cara. A hora que eu era moleque, com 9 anos de idade, a primeira onda embalou minha prancha no pôr do sol. Eu vi aquela água dourada passando embaixo da prancha, eu de pé. Cara, aquilo me colocou numa outra dimensão que eu já sabia. Eu quero viver do lado dos esportes. Aí foi uma busca eterna, né? Que a gente vai conversando aí, baseado nas perguntas de vocês. Que legal, cara. Agora vou te contar da minha parte. A gente é amigo de rua, né? A gente morava na Alameda Jaú, na descida, né? Da Eugênio de Lima, entre Eugênio de Lima e a Campinas, que era uma descida grande, inclinada, e a minha paixão pelo esporte, quer dizer, você era meu ídolo, cara, de criança. Você era um pouco mais velho que eu e andava de skate. E eu aprendi a andar de skate com você na descida da rua. Então, pô, você era o meu herói, cara. E você me ensinou, o meu herói me ensinou a andar de skate, velho. Foi aí que eu aprendi a andar de skate. E a gente tem uma coisa muito em comum, que a gente era menino de rua de São Paulo que tinha paixão pelo surf na praia, né? E nossos pais, quer dizer, o meu pai ele era avesso ao esporte, né? Então eu tive essa dificuldade e você era um cara que me levava para o esporte. Então, porra, eu tinha muita identificação com você e eu te acompanhei para te receber aqui na minha casa hoje, aqui no Fala Bike Zone. É uma alegria, cara, uma honra, porra, ouvir e eu vi o Cadeira te apresentando e contando como você é pioneiro no esporte todo, né? Você é vanguardista em todas as modalidades radicais, cara. É uma honra te ter aqui, Formiga. Cara, sabe que tudo começou, né, cara, na bike, né? A bike era a nossa ferramenta de radical, né? Inclusive, você falou ali Alameda Jaú, com a Joaquim Eugênio de Lima descendo, era a curva da morte. Eu lembro que a gente estava no gás ali com as bicicletas na época,
Tinha uma Tigrão, eu fiz a curva assim, não consegui, escapei pela tangente, entrei atrás de um Fusca parado. Tigrão quebrou minha primeira fratura foi de Tigrão. Quebrei a perna. Aquela bicicleta era uma porcaria, Monarch, né? Tinha uma roda menor. Aro Entrava 14, não, aro 16 e aro 20 atrás. Mas que Isso. barato, cara. Então foi bem essa cena mesmo, né? A gente era moleque de São Paulo, beirada da Avenida Paulista ali, Colégio Objetivo, né? Bem no centro da Paulista. Paulista E, 900. e o negócio era que, longe da praia, né? Eu aprendi a surfar com o teu vizinho. O Caetano morava assim, eles eram os americanos, né? Tua irmã, a Cheryl, a Adriana, né? Tua outra irmã, né? Isso. Tinha o Carlinhos Saad, que eram os libaneses, depois tinha o Helmut Klein, que eram os alemães, embaixo tinha os armênios, que eram os Masmanian, mó barato, né? A gente viveu uma vida andando no muro, andava pelo quarteirão, corria risco, fazia uma pá de besteira, mas a gente era uma molecada saudável. E sempre com aquela pegada de um esporte que estava nascendo, né? Que era o surf, cara. Era um negócio muito mágico pensar em surfar uma onda, né, cara? Então tinha aquela coisa, aquela essência de coco no meio da história, era um negócio bem lúdico. Não era uma coisa fácil. A gente pegar uma onda que fosse na Praia Grande, no Guarujá, qualquer lugar, como se estivesse indo para o Havaí hoje em dia. Aonde você começou o teu surf? Qual foi a praia que você começou? Aonde que era? Então, foi com teus vizinhos de parede, que eram o Carlinhos Saad. Esse cara me ensinou a andar de moto. Ele era um ano e meio mais velho que eu e ele tinha uma casa no Balneário Flórida, perto de Mongaguá, Praia Grande. Aí aquela coisa, primeiro contato, quase morri afogado, a prancha era do meu irmão, a gente pegou um cordinha de varal, de nylon, misturou um pedaço de tripa de mico para esticar, para não arrastar embaixo da água. Eu era tão pequeno que eu não conseguia carregar a prancha, aquelas coisas, né? Foi uma época, assim, realmente de descobrimento, porque não Que tinha... prancha, Formiga? Que prancha? Era uma prancha chamada Waikiki, de uma fábrica chamada Aerojet. A Aerojet até hoje. É uma fábrica não, uma revenda de fibra de vidro, resina, poliéster, essas coisas. E aí eles lançaram, na verdade tinha duas pranchas, as pranchas Gladson e as pranchas Waikiki, que era da Aerojet, em São Paulo, né? Aí tinha as pranchas de sonho de consumo, cariocas, né? São Conrado, Missaire, umas pranchas que a gente já ouvia falar, mas não tinha acesso a isso, e muito menos grana para comprar. Que ano isso, Formiga? Estamos falando aí 71, né? 1971, século passado. Você vê, ó, 71, eu tinha 5 anos, você tinha 9. 9. Mas, 8 Eu para tinha 9. 4. mas o esporte que você despontou, assim, aonde se despontou como atleta, na verdade, foi no skate, né? Você trouxe, você Conta trouxe para nós isso aí, essa transição, né, Caê? Do isso. surf para o skate, porque pelo fato de você ser urbano, né, morar na cidade de São Paulo, o skate te ajudou a praticar em cima do board no dia a dia. Conta essa transição. Isso, como é que foi o. Eu fiquei apaixonado, cara, pela emoção, né, cara? Quando eu consegui ficar em pé em cima da prancha, a onda embalou. E eu lembro, cara, eu tô falando agora, eu lembro exatamente o flashback da água dourada do pôr do sol passando embaixo da prancha e eu lá no primeiro contato, né? Com ficar de pé numa prancha e aquele dourado embaixo, e eu sabia, eu falei, cara, eu quero isso pro resto da minha vida. Só que eu era um moleque não tinha muito acesso, minha família tinha até casa em Ubatuba, tal, mas era muito difícil, muito longe.
Então, o jeito foi reproduzir as manobras do surf, inicialmente no asfalto e depois no concreto. Esse foi o link, né? E o estilo de vida também, né, cara? Fazer a pose. Imagina, eu nessa época aí, eu fazia parafina na saboneteira, misturava vela, óleo Johnson, guache, essência de baunilha, para vender na escola. Mas ninguém usava parafina, não tinha prancha. Eu falei, pro skate também. Mas ninguém tinha skate. Não, mas passa no banco da bicicleta que fica bom também. E aí vai, né, cara? Toda Passa na no cabelo. viver aquilo, né? O estilo de vida de um surfista, cabeludo, gatinha de calça cocota. A gente era moleque, mas a gente já tinha olho clínico para isso, né? As menininhas com aquelas calças Saint-Tropez baixinha, que chamava cocota na época. Era um mundo de fantasia. Era como se a gente estivesse vendo um sonho na vida real, né? E nessa época você já começou a ter acesso à informação, Formiga, nessa tua transição do surf para o skate, porque a comunicação na época, país do futebol, essa geração que você está falando, pô, tricampeonato do Brasil no futebol, só tinha uma cultura. Esporte era futebol, no máximo uma corridinha a pé, não tinha nem o movimento do Cooper ainda, né? Não tinha. E logo depois, né? Esse começo mesmo, que foi na rua ali com o Caetano, tudo, isso foi anterior ao desenvolvimento. Isso, como você falou, cara, foi logo depois da TV a cor, meu. A TV com imagem colorida. Isso foi 70, né? Copa do Mundo, o gramado verde, eu lembro que, nossa, foi uma loucura assistir isso. E logo depois já tinha os primeiros contatos com skate, principalmente que o meu irmão era um pouco mais velho, skate Storlai. Logo na sequência já quebrei o braço, já começou minha sequência de acidentes. Eu sou um cara bastante marretado, né? E foi logo no começo. Mas, assim, o bicho pegou mesmo foi a partir de 76, quando começaram os campeonatos na Avenida Paulista. 77, realmente, pô, aí surgiu a primeira pista de skate que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Wave Park, na Avenida Santo Amaro. Eu lembro disso aí, eu lembro, cara. A pista foi muito futurista para a época, né? Charles Putz, meu amigo até hoje, o pai dele era um norte-americano, que, porra, os caras fizeram uma pista que, se tivesse hoje, 50 anos depois, praticamente, um pouco menos, seria uma pista alucinante, sabe? Era muito radical para a época, tinha 1,5 m. Durou a Hoje, Wave Park? do Pedro Barros não tem 1 m de vertical, tem 60 centímetros. Ela tinha 1,5 m de vertical, 92 graus, né? Então, E isso esse vertical era colado no muro da Avenida Santo Amaro. colado, era o bolsão, Lá no finalzão, né? Legal, cara, porque deu uma emoção para uma rapaziada que teve o golfarite mesmo, se jogar, né? Porque todo mundo olhava lá, que nem um skatista hoje olhar o mega rampa. O cara falou, eu não vou nisso aí. Posso andar de skate em outras modalidades, mas eu não vou. E a pista da Wave Park tinha isso. Tinha muita gente que já andava muito bem e que não ia lá não, sabe? Ia mais para o Ibirapuera, para outras modalidades, como freestyle, downhill, né? Mas dropar ali era realmente desafiador. Isso foi muito legal, porque orientou aquele estilo surf skate, né? Que era reproduzir as manobras, era muito surf. E logo, cara, eu me identifiquei tanto com isso que eu comecei a treinar, e aí entrei para uma equipe, né? Quando a gente foi fazer a filmagem Nas Ondas do Surf, foi o primeiro filme feito em 35mm para o cinema, de esportes radicais. Livio Bruni Jr. O Livio Bruni Jr. teve uma passagem, ele era um diretor de cinema
depois se envolveu aí com umas histórias, aí virou gangster, foi muito louca essa história desse cara. E depois desse filme, quando a gente estava gravando, o Lívio Bruni chegou e falou pro dono da pista: esse cara, esse tal de Formiga tem que estar no vídeo, no filme. Porra, ele é o que está dando aéreo, que está pulando aí, dando os voos, né? Então, ele, de certa forma, foi assim o meu que me apadrinhou para eu entrar na equipe Wave Park. Daí não sai mais. Aí foi eu, o Wave Park Gladson. Pra você ter uma ideia, Ayrton Senna andava de kart, Ricardo Bocão, Denise Casarini na moto velocidade. Escateninha no motocross. Oi? Escateninha no motocross. Acho que Catenia era depois, viu? Essa época, certeza. Mas Gladson era uma roupa, não era? Uma Opa! calça. era jeans, Era tipo Red Bull da época, assim. Imagina, ninguém fazia nada, ninguém reconhecia esses esportes. E o Geraldo e o seu Gladson, né, que eram os caras dessa empresa, construíram lá um império da moda na Clodomiro Amazonas. Era Gladson Coca-Cola, o Piquet era da Fórmula Ford. Então foi uma equipe imagina que em 77, 78, a gente ganhava um dinheirinho, ganhava 250 dinheirinhos para ser esportista, cara. Foi o início. Nem voleibol era remunerado nessa época. Legal. Formiga, e aí você foi, nessa tua entrada dos esportes de ação, nessa época não tinha tanto campeonato ainda, mas você tem uma façanha de um campeonato brasileiro em Florianópolis nessa época também. Fala um pouquinho sobre isso e depois a sua transição na ida dos esportes, porque eu lembro que não muito tempo depois eu já te vi no voo livre. Isso, exatamente. Então, toda essa pegada aí era em função da busca pela sensação de pegar onda. O motivo da ação, né, cara, de estar fazendo essas paradas todas era, reproduzir o surf. Foi muito louco isso, né? O campeonato aí, depois, quando eu comecei a me dedicar em São Paulo para o skate, eu fui o primeiro brasileiro a acertar o aéreo, que era uma manobra que, cara, no hemisfério sul não existia, só na Califórnia. Talvez nem na Flórida existia o aéreo. E como a gente tinha a pista, eu andava direto, eu fui o primeiro brasileiro a acertar o aéreo de frontside. Aí fui para vim para Florianópolis, né? Aliás, eu estou aqui agora. Isso são motivos até que eu moro aqui. Foi tão marcante, em 78, eu cheguei sozinho na cidade, fiquei numa roubada, fui dormir atrás da igreja, não tinha ninguém me esperando aqui, fiquei numa roubada, é uma história bem bacana. E acabei indo dormir na casa do pastor para depois acordar de manhã chorando, e criança, 15 anos, pegar um ônibus e ir até Jurerê, que eram só fazendas, tinha uma pista no Clube 12. Bom, resultado, ganhei o campeonato. Fiz o primeiro aéreo em competição também. Então, realmente, isso foi aí fortaleceu a vida esportiva dentro da minha pessoa. Falei, não, eu vou ser esportista pro resto da minha vida. Tinha isso muito definido na minha cabeça, né? E foi bacana porque me deu uma projeção, me deu destaque. Aí mesmo que a equipe Gladson Coca-Cola, esse momento com Ayrton Senna, com outros feras, começou um esboço do esporte profissional, chamava semiprofissional na época, e aí eu não parei mais, né? Só que o skate tinha Você tinha 15 anos? Eu estava com 15 anos. O skate teve várias fases, né, de oscilar, né? E numa dessas oscilações, eu já estava mantendo a chama acesa do skate. Eu estava no Rio de Janeiro, olhei para cima assim, vi umas asas voando. Eu não sabia, nunca tinha visto uma asa delta voando. Era o início de um esporte que chamava air surf.
Eu falei, Air Surf? Air Surf eu quero aprender esse negócio. Só que é muito distante, né, cara, de mim essa parada da Asa Delta. Imagina, filho de pai separado, não tinha grana. Era um negócio pesado para a época, era coisa de rico voar de Asa Delta, né? Mas aí eu pirei com a ideia. E nessa baixa do skate, numa primeira baixa, quando a Wave Park fechou, começou a ficar. A gente voltou, eu voltei da primeira delegação brasileira aí para os Estados Unidos. Eu fui o primeiro brasileiro a competir fora do Brasil no skate vertical, que é a modalidade de sucesso hoje, né? 79, em Del Mar Skateboard Ranch. Na Del Mar, Tem meu. lugar todo, só que era skate para baixo. Comecei a vender tudo que eu tinha, minha mobilete Caloi 10, meu contrabaixo, meu Walkman, que era novidade, vendi tudo, comprei a pior asa que tinha no mercado e ingressei no voo livre. Depois foram outros esportes, Cadeira, dando continuidade à tua pergunta, essa questão de migrar para esportes. Depois as outras modalidades, na neve, era o surf da neve, né? Tudo buscando prolongar a sensação de uma onda em outras modalidades. Depois no sky surf, e aí foi, né? Wakeboard, depois mais para frente lá depois dos 40 anos que eu comecei a pegar as ondas que eu sempre sonhei mesmo e me dediquei para as ondas grandes. E dentro desse tempo, você não deixou de fazer uma faculdade. Doutor Formiga, dentista. Como é que foi essa fase paralela, né? E também paralelo à tua transição para a comunicação. Porque nessa época que você está falando lá atrás, não havia lá fora, vamos falar assim, uma referência acional e aqui no Brasil a visual esportivo, que nos mostrava todas as modalidades. Isso foi muito importante para a nossa geração, que aprendeu a ter uma cultura geral de esportes. Eu queria complementar. Agradecidos a isso, né? Queria complementar a sua pergunta. Minha curiosidade com Formiga, cara, porque o lado do esporte dele eu consigo compreender, mas eu queria entender como é que fluiu essa transição dele, cara. Como é que aconteceu essa transição dele do esporte para o doutor dentista, para o comunicador, e como é que foi isso aí, cara? Bom, basicamente a história é a seguinte, cara. Meu pai era linha dura, não tinha conversa fiada. Eu fui criado numa educação muito séria. Tipo assim, eu não tenho filho palhaço, trabalhe, ganhe e compre. Eram frases muito incisivas do meu pai. E eu sabia, cara, que ou eu estudava no vestibular logo e tinha a minha vida, minha grana, ou não ia conseguir fazer as coisas que eu precisava, que eu queria, que eram as atividades esportivas. Eu já estava voando de asa delta, né? Comecei a voar com 17 anos, exatamente o ano que eu entrei na faculdade, né? Eu entrei muito cedo, sem fazer cursinho, porque eu dediquei. Eu falei, cara, eu vou estudar pra caramba. Eu nunca fui bom aluno, mas estudei pra caramba. E consegui entrar na faculdade com 17 anos. E no último semestre, antes de eu passar no vestibular, eu comecei a fazer o curso da Asa Delta. Escondido do meu pai, porque meu pai... Na Atibaia? Não, que a gente fazia ali Putz, cara, indo aqui para o sul, aí, Raposo Tavares, do lado de umas favelas que tinha, eram umas rampinhas, um condomínio, era sinistro, cara, era um curso muito louco, com as primeiras asas, né? Então, mas basicamente, o que aconteceu? Quando eu já estava com destaque com skate, com asa delta, eu já tinha relação exatamente com a visual esportivo, que o Paulo Lima, o Carlos Sarli, a gente tinha um pequeno conhecimento e eu já tinha um certo destaque na função de
multiesportes, o início dos multiesportes, eles já logo me receberam e eu já, de uma forma ou de outra, estava presente na revista, principalmente escrevendo pequenos textos, né? O primeiro recorde sul-americano que eu bati em Atibaia, de asa delta, teve um descritivo, né? Uma matéria que eu escrevi para visual. Então, conforme o Caetano perguntou, cara, o motivo de eu virar doutor era porque eu precisava de uma profissão que me desse grana e que eu não tivesse patrão. Eu tinha um tio dentista, eu achava legal, aquele negócio cheio de instrumento, e fui nessa, agarrei para ter minha liberdade financeira, né? Só que, cara, foi muito louco, porque o esporte cresceu, nessa época a Asa Delta era um esporte que dava dinheiro, não para todo mundo, mas eu tive sorte, eu me agitava bem, eu ganhava mais dinheiro como piloto de Asa Delta do que como dentista. Você foi patrocinado pela OP, Ocean Pacific, que era a marca referência, velho, né? Eu tive uma camisa Ocean Pacific na vida e eu vou falar para vocês, acho que eu arrumei usada, velho. Você te conta hoje como é que isso, né? Então, mas cara, e aí você atuou como dentista? Você trabalhou como dentista? Claro, foram no primeiro momento 12 anos dentista mesmo. Fechava o consultório, eu ia voar de asa delta, eventualmente até andar de skate, que eu não tinha parado totalmente, pegar onda, sempre peguei onda. E até que eu descobri o snowboard, começou a surgir, eu organizei para visual esportivo, não, aí já era a revista Trip, que ela já foi numa revista nova da editora, e eu consegui organizar a primeira expedição brasileira, assim, né? Foi o Oscar Metzavá, dono da Osklen, o Paulo Lima, o Luiz Alfaia. Nós fomos para Portijo fazer a primeira matéria. Que ano? E aí eu já quebrei o pé logo no primeiro dia. Depois eu fui morar na França, quebrei de novo. E aí, quando eu voltei, cara, da França, que eu quebrei o pé e tive que operar, melhorei, fomos fazer uma outra matéria para o Fantástico. Aí sim, a primeira matéria de snowboard para grande televisão brasileira, aberta e tal. Só que, cara, eu me acidentei na filmagem, caí de um penhasco, assim, de 8 metros e caí no asfalto. Eu quebrei os 2 braços e a mandíbula e foi mostrado isso no Fantástico de uma forma assim, tipo notícias populares, Prêmio Sai Sangue, lembra do jornal? E, cara, acabou minha profissão de dentista, porque eu fiquei com os 2 braços quebrados, o braço direito eu fiquei durante 1 ano e meio trocando cirurgia, e o pessoal me olhava na rua, eu falava, esse cara ficou meio lelé da cuca. Ele ficou feio na fita, né? E, cara, foi um divisor de águas. Ao mesmo tempo que surgiu esse acidente, uma recuperação, foi exatamente entre trocas de gesso e cirurgias, nos meados de 94 para 95, que eu fui contactado com o Paulo Lima da revista Trip, com o pessoal da TVA, Carlos Zen, na verdade, muito mais a Adriana Saldanha, que era a chefe do departamento de esportes radicais, me convidou, né? E foi louco, porque por eu ser dentista, que eles me convidaram para ficar de comentarista, que eles tinham Tostão, que era médico, comentarista de futebol, tricampeão do mundo, e agora temos um dentista. Então, talvez a odontologia foi o passaporte para eu me estabelecer no primeiro canal 100% esportivo no Brasil, que era a ESPN Brasil, na antiga TV Abril, TVA. Na casinha de tijolinho, assim como está aqui atrás, e eu lembro que no
No primeiro ano do X Games, já teve, que chamava Extreme Games, teve mountain bike downhill. E aí me chamaram para comentar junto com você na transmissão, Formiga. 1995, brother. Então, o time de bike era muito forte, né? Na ESPN, né? A Falzone e o Cadeira, tá louco. Eu lembro mesmo a Falzone, ela já era um pouco mais velha que eu, mas ela era respeitadíssima, né, cara? Não só pela bike, como pelo posicionamento dela mesmo, né? Era uma mulher forte, assim, que levantava a bike, o Cadeira junto, né? Aquela parceria mesmo. Então, eu acho que do Departamento de Esportes Radicais, a bike era o mais forte lá. Que legal, cara. Como é bom ver essas histórias de vocês, cara. É tão rico, cara, ouvir essas histórias. Eu queria dar uma avançada, entrar um pouco num outro universo. Eu fico pensando você, Formiga, e você na parte do surf. Eu queria entrar um pouco nesse universo dos big waves, cara. Eu queria entender como é que você entrou um pouco mais tarde, né? Com quantos anos você entrou nas big waves? Com 40? Então, depois de 40 anos de idade, que eu decidi que eu ia pegar onda grande, né? E sabia que para isso eu ia ter que estudar. Eu sempre gostei muito de aprender, de estudar e de me aprofundar. Então, por exemplo, no conceito de Big Wave, a unidade de medida de competência era quantas vezes você tinha ido para o Havaí. Eu tenho não sei quantas temporadas. Eu não tinha nenhuma. Mas, por outro lado, eu já tinha tido contato com wakeboard, tinha barco, tudo. Trabalhei com wake, mais um esporte de prancha e tal. E eu fiquei muito fissurado quando eu fui fazer uma matéria com o Rodrigo Rezende e com o Garrett McNamara, quando eles foram os primeiros campeões do mundo de towing. E aí eu já me engajei, entrei na parada, fui rebocado, me dei bem, cara, porque eu tinha a manha do cabo por causa do wake. E aí logo já comprei jet ski com um amigo meu, né? Um jet ski bem simplinho. Tudo assim, cara. Não acha não, cara. Para mim o negócio foi sempre faltando grana para fazer as coisas. Nunca teve pai rico, nunca teve moleza, não. Mesmo na época de jornalismo esportivo, a gente trabalhava, cara, com o dinheiro não sobrava nem para o misto quente, sabe? Era tudo, porra, a gente tinha que se virar. Então, quando eu entrei para o Towin, cara, eu pirei. Aí eu falei, bom, a primeira coisa eu vou precisar entender esse negócio de tomar caldo, de ficar sem respirar, como é que a gente consegue sobreviver. Aí eu organizei a primeira relação entre duas atividades, surf de onda grande com apneísmo, com apneia. Peguei o Chris DeKecker, que era um cara que fazia apneia, organizamos para o meu programa o primeiro curso de apneia para surf no Brasil. Hoje ele até fala isso em alguns momentos, né? O curso dele é um sucesso e já salvou muita gente, inclusive eu. Então, assim, foi um estudo, uma imersão de Então, muitos... deixa eu te interromper antes de você continuar desse ponto em diante. Eu queria que você falasse para as pessoas um pouco sobre a apneia, porque tem gente que não sabe o que quer dizer isso. Eu queria que você explicasse para essas pessoas o que é essa apneia, do que nós estamos falando. O apneia é o seguinte, é você aprender os princípios de oxigenação, né? Começa com você oxigenar teu sangue da forma correta, respirar da forma correta. Então existe, por exemplo, o Prana Yoga. É yoga de respiração. Você consegue, através de uma respiração correta, que basicamente é você esgotar todo o teu ar pulmonar,
que está dentro dos pulmões, né, a gente fica com 25% estagnado. A gente tem que fazer um exercício diafragmático que envolve contração abdominal para extrair esse ar que fica parado na parte de baixo do pulmão, para você realmente absorver um ar novo, né? E pleno. Isso já logo nessa primeira técnica, você já vai aumentar a tua percepção de respiração, de batimento, coerência cardíaca, batimento cardíaco e, consequentemente, aumentar o teu fôlego. Então, assim, no primeiro dia que eu fiz o meu curso, eu ficava lá, sei lá, um minuto em apneia estática, logo de cara eu já fui para 2 minutos e meio, só na técnica, né? Então, realmente, cara, é um negócio que você, sabendo respirar, você fica melhor na tua vida. Desde uma reunião de negócios estressante, você consegue buscar calma, buscar o raciocínio, buscar resistência, para tudo, para tudo. Vai dormir melhor, vai ter mais fôlego, entre outras coisas, né? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque recentemente eu estive no Brasil e eu fiz um workshop para 57 atletas de Muay Thai. E o meu workshop era respiração e expansão de movimento. Porque o cara do Muay Thai, ele é explosão, explosão, explosão. E eu estou tentando explicar para a galera a conscientização da respiração. E aí eu vi em algum lugar você falando sobre isso, sobre a apneia, inclusive parece que você tem um mantra que você entoa. Eu queria até que você falasse sobre isso, que eu achei super interessante. E eu queria ouvir um pouco sobre sua ligação com o yoga, se você tem, porque você até falou agora sobre pranayama, que eu achei super legal. Então, você deve ter alguma ligação com o yoga. E, bom, porque eu acho que você tocou no assunto que a respiração é um assunto muito contundente dentro do esporte, né? E as pessoas não dão esse valor. Cara, todo momento de adrena, a hora que você está mesmo assim, por exemplo, seja na porta de um avião para saltar de paraquedas, com a prancha presa no pé, seja agora, de 60 anos de idade, tiozão, que nem eu, na mega rampa de skate. Cara, o que me colocava em sintonia, isso estou te falando do momento atual, com 62 para trás, até quando eu era moleque, tinha a ver com respiração, né? Uma forma de buscar desadrenar um pouco, sabe? Porque o excesso de adrenalina te deixa meio cristalizado, meio travadão. Então você tem que gerenciar isso, né? E com certeza, por influência do meu pai, eu considero uma influência forte religiosa para mim. Minha religião é esporte. A minha forma de encontrar Deus é o esporte. Mas eu tenho alguns alicerces, né? Alguns pontos de apoio. Um deles é Suda Dharma Mandala, que é uma yoga, Raja Yoga, né? De meditação, muito mantra. Então são vibrações, sânscrito. Cara, eu buscava, seja na respiração, seja cantando mantra, né? Meu mantra é Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Isso eu canto minha vida inteira. Eu estava dentro de uma nuvem de asa delta, na tempestade, perdido, chance de morrer. Eu estava lá cantando minha musiquinha para buscar paz e tentar sair de dentro de uma nuvem onde eu estava completamente perdido. No mar, no ar, qualquer lugar. Isso vem do seu pai? Isso vem do meu pai. Da minha mãe já é espiritismo kardecista, né? Que também, cara, acho que a gente vai buscando um pouquinho de cada coisa. Lá pelas tantas, fui, né, buscando um pouco de religiosidade, até para me controlar, para conseguir os meus objetivos, mas basicamente tudo dependia muito de a gente
Eu nunca fui muito bom de rezar o Pai Nosso, sabe? Eu ia para outras linhas, assim, buscando essa concentração e o lado já do kardecismo era aquela coisa dos irmãos superiores, né? Uma energia, não era só o Barbudinho, o Buda, o Maomé, né, cara? Cada um, sei lá, acredito mais nos irmãos superiores mesmo do que uma, um personagem só, né? E realmente acho que todo mundo diz a mesma coisa, todas as religiões, né? E acho que a Suda Dharma tem um conceito muito legal. Faz o que você quiser, só não faz o que faz mal para os outros nem para você mesmo. Então, porra, é um conceito bacana, né? Vai atrás do teu sonho. Meu, muito legal. E esta tua devoção e essa sua fé fez com que você fizesse muitos projetos. E eu lembro de alguns assim, muito legais, sempre numa batalha muito grande. Lembra assim, pontos altos e legais assim de projetos que você fez, desde projetos de surf, Tawin, pô, eu lembro uma fase mais recente, cara, sempre na referência da onda, as ondas de planadores, velho. Que você Isso foi é. fazer, cara, que demais. Assim, acho que ah, acho que um projeto que até hoje foi top, assim, top nível mundial, tem mais de 30 anos o projeto, nem com os energéticos, nem com dinheiro, nem com nada ninguém repetiu. Foi Skysurf em cima de São Paulo, Skysurf na Metrópole, é o nome do projeto. Você e o pássaro, né? O Luiz, O Luiz Sabiá Tapajós, o Sabiá. e mais um outro cinegrafista, que era uma Leiras. O Sabiá foi meu parceiro durante muitos anos, né? Enfim, aí eu consegui organizar esse projeto aí que era impossível. Nós saltamos a 7.600, 23 mil pés acima de altitude, né? 23 mil pés são 7.600 metros de altitude. Cara, esse projeto foi realmente fantástico. Era Que ano, impossível. Formiga? Oi? Que ano? Século Isso passado, né? foi 1995? Meu, é muito 90, pioneirismo, velho. 94. Foi 94. E qual que é o projeto? Não, saltar de. Saltaram de sky surf, uma prancha no pé do Formiga, o Sabiá com uma câmera que era uma PC1, o que Não, era? Um mini DV. não era mais. Acho que nem era PC ainda. Não era mini DV, né? Não, acho que era a Hi8zinha na época. Hi8. O É. Formiga com uma prancha no pé, era uma prancha de snowboard na época? Então, eu adaptei, né, cara? Porque ninguém fazia esse esporte no Brasil e eu, quando vi o francês, o falecido Patrick Degaardon, surfando no céu, falei, cara, se alguém pode fazer esse negócio, sou eu. Eu pego onda, ando de skate e vou de asa delta, mas não era paraquedista. Aí eu me dediquei, entrei no paraquedismo também. Com 32 saltos, eu botei a prancha no pé, precisava de 200. Eu, com 32, quase me matei. E tem uma parada que foi muito louco, entrei no giro, aí me machuquei, arranquei o tênis, a prancha saiu voando, tomei uma dura, uma escovada dos paraquedistas. O que você está pensando? O que você quer no paraquedismo? Falei, meu, eu quero fazer sky surf, meu, nem quero saber o que vocês acham, quero fazer sky surf. E fiquei um mês para recuperar o joelho, e aí tem uma passagem muito intensa, que foi no 1º de maio de 94, né? O dia que o Ayrton Senna morreu, cara. Foi meu segundo salto. Aí eu tava lá, na drena, com muito medo, eu vejo o Ayrton Senna bater, todo mundo, cara, bateu.
A hora que eu vi, tem uma imagem que eu nunca me esqueço, que foram tirar ele de dentro do cockpit. Cara, saiu uma massa de sangue, assim. Eu falei, pô, ele morreu, cara. Essa imagem não existe mais, cara, nem no especial dele. Acabei de ver aquele especial dele. Mas eu, cara, aí começou a chamar meu nome para subir, para fazer o salto de sky surf, né? Que era o segundo. O primeiro eu tinha quase morrido. Eu falei, caramba, será que é um sinal para eu não ir, né? Eu falei, não, eu não vou morrer no mesmo dia do Ayrton Senna. E foi um dos momentos mais espetaculares, assim, porque eu consegui fazer o salto, consegui estabilizar e, sabe, filmou, tem no meus Instagram, tudo tem esses materiais todos, aí tem a fotinho do meu primeiro salto, e aí foi aquele misto, né, de, pô, conseguir, mas ao mesmo tempo meu parceiro de equipe lá de trás, que a gente, né, aprendeu a respeitar. Quando ele era do kart, eu não tava nem aí com ele, com o Ayrton Senna, mas depois que eu falei, pô, aquele magrinho lá é o Ayrton Senna da Fórmula 1, tricampeão, e daqui a pouco, pô, aquele acidente. Então foi uma satisfação para um lado e uma tristeza profunda do outro. Ô, Formiga, e conta para mim, então, qual que é a dificuldade do... Eu sou um leigo, cara. Você pulou lá do avião, tá com a prancha, como é que é isso, né? Qual que é, cara, a dificuldade? Bom, basicamente é o esporte de prancha mais veloz que tem, né? Eu não faço ideia, cara. Deixa eu falar como leigo também. Acho que a maior dificuldade é você ficar em pé nela e você não ficar ao contrário. E aí virou ao contrário, você vira um helicóptero que não começou a girar, você não para nunca mais. É meio isso o problema? Anestesia, né? Que é essa associação do movimento corporal em relação à atitude de movimento que ele vai gerar. Isso é muito bacana, cara. No paraquedismo é uma regra básica, né? A posição para você estabilizar. Senão, mesmo sem prancha, você pode entrar num giro e até apagar, enfim. Sem dúvida, no sky surf isso é muito mais delicado, porque você está com todo o centro de gravidade acima da prancha. Então é mais fácil você capotar. E na hora que você capota, que a gente fala rock and roll, entrou, puta, deu um rock and roll e tal, a prancha, ou ela vai estar numa posição, você consegue fazer uma posição corporal em conjunto com a prancha para estabilizar esse movimento, ou você vai entrar numa simetria e aí o bicho pega, fica perigoso. Então, a partir do momento que você consegue fazer os movimentos corretos, você consegue ir para frente, para trás, para o lado, ficar de ponta cabeça, girar como um helicóptero para parar, girar para o outro lado. Mas isso definitivamente você não tem como aprender, sabe? Hoje talvez em túnel de vento, mas mesmo assim, você vai lá aprendendo com as pranchas pequenas, depois vai aumentando e vai criando uma coreografia em relação ao teu cameraman. O esporte foi o primeiro vídeo esporte onde tinha que ter o surfista, o sky surfista e o cameraman, né? No caso, durante muitos anos o Sabiá foi meu cameraman, depois ele seguiu outros caminhos, foi ser cameraman de outros caras, inclusive nos X Games. Depois, mas assim, a gente sempre fazia aí umas parcerias, né? Alguns projetos especiais, como Sky Surf em São Paulo, Sky Surf em Fernando de Noronha, foi top também, imagina, nenhum civil tinha saltado de paraquedas em Noronha, nós somos os primeiros. Então é uma série de coisas aí, tudo buscando os esportes de prancha. E tudo isso sendo mostrado de uma maneira muito, muito legal na televisão, né, na TV a cabo, num programa que você liderou e nos trouxe matérias fantásticas, chamado Extreme TV. 20 anos na TV, mais ou menos, o Extreme TV. O Mundo das Rodas durou 13 e eu tive menos tempo que vocês. Durou antes da Vaca ir pro Brejo na ESPN, né? Sim. E é curioso, né, a gente até falar isso, porque hoje nossos esportes são a bola da vez, né? A gente representa o Brasil. Foi uma pena
que deu as coisas da evolução mesmo dos esportes, né? Em nível mundial, não foi só no Brasil, né? O próprio X Games, que era o evento principal, tal, não estava muito bem. Então, aí a gente acabou sucumbindo, foi uma sacanagem, mas realmente fizemos parte da história, né? Era antes e depois, principalmente da ESPN, né? Porque depois vieram outros canais, a Sport TV, tudo foi legal, tal, mas o primeiro fomos nós, né? E um trabalho que puxou, né, uma corrente que depois veio off, muito tempo depois, né? O trabalho É. que você fez nos esportes de ação, a Extreme TV 95, 96? Não, foi 99. 99. 99. O Mundo Duas Rodas começou em 2003. Foi logo depois, eu lembro. E muito interessante isso, você sempre foi tocando projetos legais. Eu lembro, mais recente, o seu projeto com planadores, de surfar ondas de vento alto, assim, conta um pouquinho também dessa parte, e mais uma transição, mais um aprendizado, competindo em campeonatos brasileiros. Você sempre entrou no esporte e já foi buscar alta performance, né? Cadeira, eu acho assim, cara, quanto mais você conhecer, estudar e melhor praticar, você vai ter uma satisfação melhor, né? É claro que, cara, não é questão de título. Às vezes o cara é tão focado em ser campeão que, porra, o cara vive numa redoma de estresse, de objetividade, né? Cara, agora você praticar bem praticado é muito gostoso, né? Então, essa busca de evolução é por prazer mesmo, né? E como você falou, cara, eu voei minha vida inteira, né? Meu pai era piloto de avião, eu tinha uma relação, mas meu pai nunca me apoiou nessas questões assim, até porque a gente tinha uma certa independência, tinha que correr atrás das nossas coisas. Então meu pai não ia falar, filho, você quer uma asa delta? Eu vou te dar. Não, pô, que nada, né? Eu tive que comprar escondido, me virar, patrocínio. E fiquei muitos anos afastado do voo livre, principalmente por ter trilhado o caminho das ondas grandes. Isso daí foram mais de 10 anos só fazendo, como foco principal, surfar as maiores ondas do mundo, né? Então, Mas, eu te interrompi justamente quando você estava falando da apneia, cara. Antes de você entrar nas ondas grandes, dá uma entradinha nessa parte aí, cara. Sem, você estava entrando na apneia, no processo da apneia, para E entrar agora nas falando do ondas grandes. planador. então, o processo de apneia era uma questão assim, meio óbvia, né? Antes de eu querer me meter com onda grande, eu quero saber como sobreviver, né? Porque a primeira coisa que você vai pensar numa onda grande é a hora que você cair, né? Aí você vê aquela bomba, aquela espuma. Cara, é muito louco, porque você estando com conhecimento técnico da apneia, sabendo como oxigenar, encher o teu oxímetro, dar 100% lá, aquele negocinho que coloca no dedo, lá vai dar 100%, cara, sabe? Através da técnica correta, você não tá de gaiato no navio, você tá com técnica. E o que a gente tem? A gente tem equipamento, a gente tem equipe, a gente tem a técnica a nosso favor para nos dar firmeza. Ninguém está indo lá para ver se vai dar certo. A gente sabe que vai dar certo. Não vou morrer afogado. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, é um pouco diferente. A questão do processo todo de respiração, tudo te dá essa confiança e você vai sentir durante os cursos de desenvolvimento e você sabe os sinais secundários que você vai receber antes de apagar. Por quê? Porque no curso você pode apagar, só que você está sob assistência. Então você vai sentir, pô, teus dedos amortecerem, a tua nuca vai esquentar. Você vai ter sinais secundários antes de ter o apagamento. E nunca numa onda, nem em Jaws, no Havaí,
nenhuma das ondas gigantes que eu peguei, que eu fui massacrado por elas, eu cheguei a sentir esses sinais, né? O primeiro dele é a contração diafragmática, começa a dar uns trancos. Isso não é que você vai apagar, isso é o seguinte, teu corpo já está aí com o seu sangue mais ácido, acidose sanguínea, e já tá te dando um sinal, ó, mano, fica esperto aí que daqui a pouco você vai morrer. Mas você tem uma linha do tempo, né, na apneia, que você sabe, não, eu estou bem, eu estou tranquilo. Aí, por exemplo, orientar a cabeça para o lado bom. Quando você está dando 1.300 piruetas lá, sendo massacrado por uma espuma super forte de uma onda gigante, se você pensar, será que eu vou aguentar? Mano, você já errou. Você tem, eu dou instrução, né, de Towin, eu falo para os meus aluninhos, eu falo, ó, sorri durante o caldo. Mas para que sorrir? Porque você morrer, você vai ficar bonito no caixão. É brincadeira, só para tirar um sarro. Por quê, cara? Pensa coisa boa. Tem um Positivo. outro amigo meu, ele tomando caldo, ele pensava, ele falava, ah, formiga, eu quando tomo caldo, eu penso nas coisas que eu tenho que comprar na feira. É o Ademir Calunga, do Rio Grande do Norte. Cara, você tem que abstrair. Se você pensar, né? Então, isso vai te dar um gás muito maior, cabeça boa. Eu acho que é uma das técnicas de yoga, de mergulho, onde o cara abstém completamente a mente de qualquer outro tipo de pensamento, né? Mas você consegue, você tá lá no teu maior perrengue que você passou, você conseguiu manter essa Consegue, consciência? tá aí, meu. Não, Tomou caldo em Jaws, tomou os caldos, foi surfar laje, né? Então, acho que eu tomei um dos piores, cara. Eu entrei num rodamuinho lá que não A me larga. laje. É isso mesmo, Caetano. É isso aí que você falou, cara. A diferença de você sair de um negócio desse para dar uma respirada e já vir uma outra onda na cabeça e te acertar, e você sair dando risada ou beber água e morrer. Tipo assim. É controle da cabeça Se 100%. deixar vencer, né? Tem técnica. Tem técnica. incrível. Oxigenar não vai querer oxigenar na hora que você está surfando. Nem a onda chegou, já estou soltando ar, estou buscando ar, levanto o ombro, né? Aumenta a caixa torácica, contrai o abdômen. São técnicas, né? Isso aí é uma. Eu não vou ficar dando um curso agora de apneia, porque Sim, não dá. lógico, lógico. A ideia é essa, tem a técnica. Aí você oxigena antes de entrar na onda. Na hora que você está na onda, você está a 1.000 por hora. Aí você está, eu brinco, tá queixudo, tá maçudo mesmo, forte, saca? E aí aguenta mais. Formiga, você acaba de voltar de uma trip legal de surf, né? Timor-do-Leste, velho. Conta dessa trip recente. Do lado, metade do Timor é dividido, né? Metade teve lá uma revolução violentíssima lá, onde eles falam português, inclusive de Portugal, e o Timor-Oeste ainda é Indonésia, né? É o Ah, ponto você foi mais. para o Timor-Oeste, então, desculpa. Oi? Você foi para o Oeste, né? Timor-Oeste, é. Aí, Perfeito. né? É uma linha, é tipo que nem a República Dominicana e Haiti, né? Metade da ilha é um país, metade é outro. Alucinante, né, cara? Isso aí é buscando aquele sonho mesmo de você ir para uma água azul turquesa, cheia de coral, perigoso, não pode se machucar porque não tem hospital, altas ondas, nem tão grande, mas água quente, água azul, onda perfeita. Nem tudo se vive, sabe, do tamanho da onda, sabe? Esse encontro essa busca pela onda perfeita é um negócio que está dentro de todo surfista, principalmente de pegar tubo, né? E agora com a utilização do hidrofoil, né, que é um equipamento onde mistura voo com esporte aquático, porque é um perfil hidrodinâmico que voa dentro da água e você fica por cima. A prancha nem toca na água. É possível se divertir muito e pegar diferentes tipos de onda.
Só uma coisa, Cadeira, você tinha perguntado do negócio do planador. Só para a gente não perder essa questão, o que acontece? O planador, cara, com 50 anos de idade, eu decidi estudar de novo para virar piloto de planador, coisa que, cara, tem que estudar pra caramba, cara. Tem que ser é uma matéria a menos do que piloto privado, sabe? Só não tem motor, né? Eu Só não estudei. tem mecânica de motor, não, de motor. O resto, a matéria são as mesmas, igual, né? Eu estudei pra caramba. Acordava 5 horas da manhã, estudava até as 9. Todo dia, bem certinho. Fui fazer a prova na ANAC, lá, tal, no aeroporto, tal. Tomei pau, meu. Saí chorando. Falei, cara, não acredito que eu tomei pau. Depois tive que fazer uma segunda tentativa, estudei mais e acabei passando. Mas qual que era o foco do planador? Cara, voar o Fórmula 1 do voo livre, né? Chama voo à vela, mas assim, estamos falando em voar correntes térmicas, de forma natural, sem o uso de motor, né? E o objetivo principal era de surfar a maior onda que o ser humano pode surfar. Mais uma vez, dando continuidade àquela primeira onda que eu surfei com 9 anos de idade, em 72, na verdade, né? E foi incrível, cara, porque eu consegui, através de patrocínio, tudo, construir comprar um planador bem legal, né? Consegui colocar isso como um projeto, cara, inédito em nível mundial, dentro de um conteúdo de televisão no Extreme TV, canais ESPN. Chamava ESPN Number One, o planador, o primeiro. Era um Yantar? Era um Jantar, é. Era um Meu, planador. que coisa mais linda, de fibra de carbono. Cara, eu acho é o esporte mais, vou falar a expressão programada, é a coisa mais fodida que tem. Meu, cara, é impressionante. E a engenharia, né? É muito. Não, Cara, como é lindo, né? é um esporte que, primeiro, talvez é um dos poucos esportes que não tenha nego burro. Estou falando Já é uma vantagem, hein? toda burra. Gostei. O cara tem que estudar, velho. E não é estudar. O cara vai ter que sair, vai ter que fazer. A quantidade de gente que quer virar piloto de planador e não passa é muito grande, é muito maior do que o número de pilotos de planador. Vou brincar, o processo darwiniano da seleção natural tá na risca ali, né? Cara, é sinistro, é sinistro. O cara tem que estar. Quantos caras tem que ter na sua equipe? Oi? Quantos caras tem que ter na equipe? Não. Basicamente, você não precisa ter equipe. Se for para competição, sim. Mas, por exemplo, se você se filiar a um aeroclube, tipo o Aeroclube de Tatuí, Bebedouro, são 2 aeroclubes, o Ipuã, são aeroclubes muito bacanas perto de São Paulo. Você chega lá, você participa das operações, tem um pouco daquela coisa do militarizado, de ter que chegar cedo, de organizar, de conversar, de debriefing, de limpar, de montar, sabe? É um Tudo negócio. começa tirando os planadores do hangar, que já não é fácil, né? Que é um puta quebra-cabeça, né? Exatamente, é. Então é um esporte que exige uma competência muito legal para você ser um pai de família, para você ser um empresário. Ele te coloca na real, através da atividade prazerosa do esporte, cara, um monte de coisas, de companheirismo, de comunicação, proatividade, resiliência. Cara, tudo que você precisa para ser um cara legal, você tem que ter no voo à vela. Mas esse esporte, cara, basicamente por ele ter o menor coeficiente de arrasto, é o que mais voa. Tem um coeficiente de arrasto menor do que o do Fórmula 1, sabe? Fórmula 1 dá um arrasto violento perto de um planador, que é uma lâmina, né, cara? É um bisturi voador. Então, o meu objetivo foi surfar a maior onda que o ser humano pode surfar, que são as ondas de vento na Patagônia. O lugar mais radical do mundo,
Os ventos chegam, o jet stream, a 7.000, 8.000 metros, chega a mais de 200 km por hora, menos 30 graus de temperatura. Então, roupa especial, uso de oxigênio, isso numa casquinha de fibra, né? Você está num planador extremamente leve, claro que dimensionado, não vai quebrar, mas você tem que saber exatamente na parte da onda que você vai surfar. Porque você surfar na parte errada da onda, como qualquer outra onda, você vai desintegrar. Você vai perder as asas do planador, provavelmente você vai morrer, vai congelar. É uma doideira. Então, esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes projetos aí que eu consegui fazer também. Que incrível! E incrível esse estudo de se colocar no lugar certo nessa onda de vento, né? É fascinante isso daí. Como é que É, você, como é que você chegou nessa? Como é que foi esse processo? Primeira vez que eu ouço essa história, é incrível, estou fascinado. cara, quando eu era moleque, 17, 18, 20, que eu comecei a estudar voo de distância em asa delta e bati 3 recordes sul-americanos, que inclusive foram super importantes para minha carreira profissional, para fazer um dinheirinho, para pagar as Qual foi teu contas. recorde? Qual foi? O primeiro foi 142 quilômetros, saído de Atibaia. Depois foi 193 em Governador Valadares. Depois o primeiro voo do Nordeste, que é o lugar que são batidos os recordes mundiais. Quixadá? O primeiro voo de recorde no Nordeste foi meu. Foi em Quixadá, Foi, Formiga? não, foi em Serra da Meruoca, cara, perto de Sobral. Aí eu Que voei legal. 206 quilômetros lá, né? Nessa época toda, lá atrás, pô, tinha mestres. Roberto Cantuzzi, um cara muito legal, tal, que era um mestrão, super teórico. Esses caras liam muito livros de voo à vela, de planador. Os alemães, muito à frente, né? Tinham livros em inglês, tal, que falavam muito da teoria de voo, das técnicas. Então, depois, com a Asa Delta, eu já tinha acesso, tipo, Helmut Reichmann, é uma bíblia o livro do cara. Mas, assim, depois anos depois, 30 anos depois que eu retomei o voo à vela de planador, voltei a estudar esses livros, só que aí com outro nível de uns capítulos a mais, né? Que a asa delta é baixa performance, não voa numa onda de vento. O planador tem uma velocidade aerodinâmica, velocidade máxima, todas as velocidades muito maiores, que permitem o planeio também voar esse tipo de condição. Então, através de estudo, né? E questionando, principalmente ouvindo, porque tem no ambiente de piloto, tem muito piloto falastrão, né? Fala pra caramba, a gente chama de galo, pia pra caramba, mas não voa nada. E ao mesmo tempo tem os caras sérios. Esses caras, você conversar e ouvir é super importante, né? A troca de conhecimento, né? Eu acho que todos os esportes, mas no voo mesmo. E aí, buscando estudo, conhecimento, eu consegui fazer esse sonho aí, que era voar na cordilheira, voei a 24 mil pés e tal. E aí, assim, você, 62 anos, um cara de projetos muito legais, com 60 anos, você foi pôr em prática uma coisa que a gente falava lá atrás, sei lá, eu com 30 e pouco, você com 40 anos, a gente fala, meu, essa mega rampa aí, hein? Cara, com 60 anos, tu pôs na prática o projeto de andar na mega rampa. Esse foi muito louco, cara. Primeiro, assim, eu já estava andando de skate, assim, de uma forma como se fosse meio meu jiu-jitsu, sabe? Eu não faço luta, porque eu sou já machucado e vou para outros esportes, mas assim,
aquela coisa, você fala, pô, um mestre de jiu-jitsu, cara, o cara às vezes, pô, tem cabelo branco como meus amigos, e os caras são, cara, sabe, eles têm é, o conhecimento de usar menos a força, de se proteger e de ser eficiente. E eu acreditava muito isso no skate também. Então eu comecei a andar muito cedo, mas fui mantendo, parei, voltei. E depois, agora, nesses últimos anos, esses últimos 15 anos, eu me dediquei muito e eu estava muito seguro. E quando surgiu a mega rampa aqui em Curitiba do Gikuri, eu falei, puta, eu não vou deixar para a próxima vida, eu vou fazer mega rampa no X Games. Cara, mas foi um envolvimento psicológico tão forte, cara, chegava a ser torturante, porque eu falava, porra, aí eu dormindo do lado da minha esposa, eu olhava ela dormindo, eu falava, meu, pra que eu tô inventando essa merda, meu? Pô, um negócio que eu posso me quebrar inteiro, tal. Não, mas tinha uma coisa que era mais forte dentro de mim, que me chamava, eu falei, não, eu vou, tenho o jeito certo para fazer. E fiz 110 drops, né? Acertei 5. E desses 5, eu cheguei na rampa, dei o aéreo lá no quarter, na segunda parte, né? Foi bem bacana, cara. E um desafio psicológico. E no 109, no 110, eu podia ter até me dado mal, porque o skate quebrou um amortecedor e eu ia sair da pista no drop, consegui me jogar, me machuquei e tal, mas não deu nada. Foi uma sorte danada. Mas assim, eu não ia parar. Só que daí eu continuei treinando para mega rampa, para falei, não, eu quero fazer da minha modalidade. Acabei lesionando o ombro pela terceira vez, tive que operar. Aí eu falei, puta, agora eu vou ter que abrir mão, porque senão eu deixo de fazer outras atividades, né? Então teve essa. Acabei ficando 8 meses 100% aplicado, parei de fazer tudo, só academia, musculação específica, principalmente coisas de ler parkour, que eu comecei a imaginar, que nem na apneia pro surf de ondas grandes, eu preciso aprender a respirar para aguentar e não morrer afogado. Na mega rampa de skate, eu pensei, cara, eu preciso aprender a cair lá de cima. Qual esporte? Eu falei, porra, ler parkour, esses caras saltam de 3, 4, 5, sei lá, cada manobra muito doida. Então eu fazia um pouco de preparação física específica para fortalecer parte anterior da perna, umas coisas assim, né? Tornozelo. E foi, cara, muito desafiador, cara. A mega rampa realmente é uma modalidade assim que, principalmente essa de Curitiba aí, ela dá um drop meio em queda livre, né? Ela é menor do que a do Bob, a do Bob é maior, o vão é maior, o tamanho é maior, só que ela é mais suave. Essa aqui de Curitiba, você dropa, já toma força G, uma amassada. Se você descontrolar, você pode sair para fora dela e Tipo, o U é maior, o U é mais emendado, né? A do Bob tem uma transição grande, do drop para o início da transição. A do Gui é quase um U, né? Então, você dá um dropão meio de queda livre e a rampa, né, o kicker, não é um kicker, mas a rampa que você vai iniciar a tua decolagem para passar o gap, o vão, é perto. Então você dropa a queda livre, dá uma força G a massa, daqui a pouco tem a rampa que te joga para cima, daqui a pouco tem o vão, daqui a pouco tem o knuckle, que é a parte plana da recepção, depois tem a Muito recepção. rápido. A do Bob é tudo maior, mas inclusive o tempo para esses momentos tão radicais assim, né? De ganho de velocidade, de força G, de tomar um tranco da rampa e sair voando e perder a posição certa. Então, um pouco de ombro que você dá, um pouco de agachamento
que você já induz uma torção, é tudo muito, muito sutil. Mas deu para aprender mais alguma coisa nessa modalidade. Formiga, você é doutor em esportes de ação e você trouxe para nós uma coisa muito importante, que foi a troca das modalidades esportivas. E recentemente, né, o nosso amigo conhecido de longa data, o Sandro Dias, realizou um projeto muito, muito legal. Eu queria análise, como se a gente estivesse no Planeta ESPN, análise do Dr. Formiga, que tinha o quadro do Dr. Formiga, inclusive, analisando a façanha do Sandro Dias, o Mineirinho. Né, que era um termo que a gente traz da odontologia olho clínico do Dr. Formiga. Cara, aquele projeto do Sandro foi fundamental, primeiro para ele conseguir fazer aquilo, né? Só para ele, saca? Não é aquilo lá é um elefante branco que foi feito para ele bater um recorde mundial. Cara, isso já por si só já fica fantástico o projeto, né? Realmente ele se adaptar, né, a essa modalidade que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Ele foi várias vezes campeão do mundo de skate vertical. Aí você fala, não, mas é mais ou menos só. Pô, mas não tem nada a ver. O skate é outro, a velocidade é outra, o objetivo. E principalmente o desenho desse projeto, né? Além de ele ter conseguido viabilizar, o que a gente percebeu, e eu ouvi até o depoimento de alguém que participou do desenvolvimento do projeto em si, é que ela não tinha chance de dar errado, por exemplo, sabe, ele sair para fora e morrer. Isso não ia acontecer. Então, cara, era um negócio assim, muito bem construído, muito bem preparado. Ele também, sabe, pô, o cara teve que repensar a vida dele. O cara tem filho, né, velho? Pensar fazer um negócio desse. Então, é só aplauso, né? Consagração total. Diz ele que vai parar, né? Eu vi agora, né, que já deu. Não sei, cara. Eu trouxe para que ele continue, porque o Sandro, inclusive, a gente já andou muito junto, tal. E num momento eu comprovei através de uma imagem minha um recorde de 3,30 m de aéreo dele em Andrada, Minas Gerais, né? Num evento que foi um recorde, não sei se foi mundial na época ou brasileiro, sei lá. Mas a gente tem uma amizade aí de muitos anos e realmente eu sou fãzão dele e fiquei mais fã ainda com esse projeto dele aí. O Formiga, o que é essa estátua atrás de você, cara? Cara, aqui é a minha sala, a minha casa, ela foi montada em viagens. Eu ia trazendo coisa de tudo que é lugar, e então tem bastante coisa de Bali. Uma vez eu fui lá para o X Games na Tailândia e fui para Bali, e deu um tsunami. Eu fui fazer a matéria do tsunami e não consegui chegar lá em Nias, que era um lugar onde tinha sofrido muito, graças a Deus, porque não ia ter sido produtivo, ia ser perigoso. E aí eu trouxe tudo de Bali e fui numa época de chuva de monções, né? Só chove, não tem o que fazer. A cidade fica alagada, não tinha onda, não tinha vento, não tinha nada. E aí eu fui montando minha casa, comprando peças que eram assim dentro de um padrão de energia mesmo, né? Então tem muito bicho na minha casa. Os bichos remetem à proteção, deusas, né? Tudo para a gente se sentir bem mesmo. Aí virou um pouco aquela coisa que as mulheres fazem melhor que a gente, né? Minha mulher é minha parceirona e nós estamos aqui curtindo esse ambiente, né? Que foi montado com bastante trip aí. Que legal. Amiga, falamos bastante de projetos e você, pô, é um cara de muita fé e é um sonhador. Que esportes Formiga faz hoje e que projetos tem
para fazer, porque tem lenha para queimar. E está puxando a fila, porque a gente vai ficando mais maduro. É legal também ser um exemplo, né, de que, cara, não tem limite para o querer, né, Formiga? Você é um cara que a tua tenacidade, você me ensinou muito, assim, profissionalmente, esse lance da tua energia. Que projetos de fé e de brilho você tem? Porque teus olhos brilham. Ah, legal, cara. Eu vou te falar, Cadeira. Eu acho que manter as carteirinhas validadas é legal, sabe? Sabe, se eu quiser ir voar, eu vou voar, seja de planador, de asa delta. Se eu quiser pegar onda grande, eu tô apto. Hoje em dia, cara, eu tô com 62 e tô com o corpo bem marretado. Eu me machuquei muito, né? Eu tenho 62 anos, mas eu contabilizo mais de 73 boletins de ocorrência hospitalares, né? Seja osso, ligamento. Então, isso, cara, a gente tem que respeitar. E recentemente aí eu fiz uma reportagem onde mês do idoso, né? Eu sou idoso, tenho 62, tenho papelzinho lá e tudo. Claro que a nossa as possibilidades vão diminuindo, você tem que ir buscando para menos impacto. Então, eu quero continuar fazendo as atividades que eu faço, principalmente envolvendo mar, cara, que é um negócio que sempre me atraiu muito. Esporte aéreo, cara, estou pensando em voltar para o planador. Eu tenho o ombro machucado, asa delta. Hoje eu até vendi meu equipamento recentemente, porque eu quero voltar para o voo à vela. Skate, eu estou devagar, já estou meio me aposentando, porque o meu ritmo, minha cabeça não segura mais. Eu, para andar e só ficar lisando a pista, vou fazer outra coisa, saca? É que nem, sei lá, um piloto de motocross. O cara, mas você anda de boa, mas aí os caras ficam ultrapassando e você vai ficar em último. Não é por aí, né? Então, talvez skate, já estou na fila da aposentadoria ali. E assim, cara, basicamente, né? Podendo pegar onda, podendo stand-up paddle surf nas ondas. Peguei altas ondas, peguei as melhores ondas da vida agora, com 62 anos lá no Timor. Peguei tubos muito técnicos. Cara, tá bom pra caramba, viu? Não precisa inventar muito, não. A gente já fez coisa pra caramba, né? Sem muita ansiedade. Agora. Continua brincando na neve, né, Formiga? Recentemente você teve na neve também. Trabalho. Neve é trabalho. Hoje a guarda falou, meu, você já se machucou muito na neve, filma os outros. Não é você que vai saltar, não é você que vai dar pirueta, cambalhota, backflip, sabe? Isso já há muitos anos eu levo como uma atividade profissional, onde é muito difícil filmar na neve. Muito chato. Muito difícil mesmo. Por quê? Porque você fica todo mundo se divertindo, corpo quente, separado o dia inteiro no frio, buscando equilíbrio. A lente, a bateria. Então, acho que é um dos ambientes mais delicados para captação e produção. E a gente estabelece um ritmo, a Carol e eu, de CMD Edition, né, cara? A gente capta o evento, chega no final do dia, tá tudo editado. Isso é uma loucura, né? O Legal. que demoraria 15 dias no mesmo dia, só que tudo bem, né? A gente pegava o mesmo material, fazia 15, 30 minutos de arte no ar, né? Hoje você tem que pegar o mesmo material, ser cruel, porque você vai ter que degolar um monte de coisa boa para tirar de 1 minuto e meio a 3, né? Fazer um Reels de 3, né? Cara, é uma loucura, mas a linguagem é essa. Sim. E aí, ainda mais a verticalização da imagem, parece o cavalo com anteorros. Isso é uma idiotice, mas a gente tem que se adaptar a O cinema isso. é assim, né? O cinema é assim e a gente hoje está com a viseirinha assim, né?
Você É até pensa, uma alusão à viseirinha, né, do ser humano. É total, total. um olho na testa, outro no queixo, né? Sendo que nossos olhos são 16:9, né? Formiga, pô, dentro dessas coisas, lembrei de duas coisas. Você me levou para neve, irmão. Foi. E eu, esportista, bem fisicamente, vocês me colocavam, né? Então me fez filmar, fui com vocês com umas 3 trips de neve, e 2 delas históricas. 2001, Revista Caras, Papito Supla, Sabiá, você, nós VIP em Aspen, abertura de Ajax, andamos de mountain bike downhill na neve, brother. Obrigado, senhor, obrigado, Luiz Roberto Formiga, hein, meu? Essa foi mesmo, cara. Foi E mesmo. outra que você me levou, que eu não tinha. Eu só fui. Vocês me brifaram tal, rallyboard no Chile, meu. E era assim, era oportunidade, eu não tinha nível. Você me brifou, o cara me brifou, falou: ó, você vai, você tem preparo físico, você não é doidão, você não vai morrer. É tipo dessas aí de. Foi tipo o teu pulo do skydive, Formiga. Eu não tinha condição, e vocês me levaram, eu agradeço, velho. Barato. No que pousou no bico da montanha, o negócio assim, eu falei, da onde que eu saio? Tinha que sair de back, velho, do helicóptero. Meu, dá para morrer na saída do helicóptero. Que barato, cara. Que barato. Obrigado. Eu não... Cara, é mesmo. Ô, Formiga, voltando só para o assunto da apneia, quanto tempo você fica sem respirar? O meu recorde de apneia estática é 4 minutos e 37. Isso eu fiz uma vez, né? Eu não Pô, fico mais que um Reels, hein? Você Hã? viu um Reels inteiro debaixo d'água, fácil. Então, mas então, tem tudo a ver, né, com você oxigenar muito e você vai estar com os parceiros do lado. De cada 10 segundos, o parceiro dá uma apertadinha na tua mão e você devolve, né? É cotejar, né? Se fosse na linguagem de comunicação aeronáutica, né? É você, tipo, você está bem? Sim, eu estou bem. Você não fala, né? Você fala, você repete para realmente. Então, não é um cotejar, porque nós não estamos falando, estou com a cara dentro da água, mas o cara te aperta a mão e você aperta a mão dele. Aperta a mão. A hora que o cara aperta a mão e você não devolve, é porque você já está dormindo. E aí o próximo momento que você vai ter vai ser um buscar ar. Por isso que o mergulhador de pesca sub, caras experientes, acabam morrendo. Porque o cara realmente está tão bem, você não sente uma necessidade de respirar. Você vai lá, você começa a ficar cada vez mais gostoso. Aquela sensação vai de um manto de veludo, vai ficando gostoso. Cara, vai ficando gostoso e você dorme e morre. Não vai subir porque está negativo, né? Embaixo da água com chumbo, lá embaixo está negativo. Então, é realmente essas questão de a gente respirar e de Você faz sub também? Hã? Você faz pesca sub? Cara, é um dos esportes que eu tenho mais feito, mais apaixonado, cara. Porque. Tá pescando também, né? Então, o pesca sub é fantástico, né? Você pegar teu peixinho. E outra coisa, eu tenho uns caras muito bons que são os meus mestres, né? Um deles é o Narbal Corrêa, outro é o Kiki. O Narbal Corrêa é um dos melhores chefes do mundo de comida de frutos do mar. O cara tem 4 livros escritos. Então, a gente é banquete. Ele leva, altos rangos. A gente o peixe, ouriço, faz tudo ali, fogareirinho no meio do, sabe? De uma forma simples no barco. E essa questão de você ir
para ficar, a gente vai ficar 6 horas mergulhando. Fica 6 horas com a cara dentro da água, sabe? Mergulha, vai. Cara, é um negócio também que você abstrai completamente. Você vai realmente para outro mundo e ainda volta com o jantar, né? Com o almoço, com o jantar. Então é um esporte que eu tenho feito bastante e estou apaixonado, porque é muito técnico, perigoso, pode dar mole, não pode apagar, né? É isso que a gente estava falando, por isso que a gente Uhum. fez. Que Muito demais, legal. amiga. Pô, que oportunidade, hein, Caê? Caetaninho, meu. Fiquei sabendo agora desse apelido. E, pô, que ensinamento de vida. Eu já te chamei muitas vezes de mestre Ô, e, cara, cara, e eu estou usando você mais uma vez como inspiração, Formiga. Campeonato Mundial de Mountain Bike Downhill 2026 e 27 vai ser na América do Sul, em Nevados de Chillán. olha, E aí vou para lá, vou ano que vem na categoria 59 para correr. Trouxe uma nave agora da Nova Zelândia, uma bicicleta fantástica, com caixa de câmbio, não tem mais câmbio pendurado, vou te mandar. Correia dentada, troca a marcha na mão, câmbio mecânico e a troca daquelas coisas que você gosta pra caralho. E aí vou correr 2 anos, estou com esse projeto. que legal. Principalmente para 2027, que eu vou fazer 27 anos. Porque não tem hora para sonhar, né, velho? A gente tem que continuar fazendo. Já Fazer fui 27 anos? Que 27 anos? 2027, desculpa. Ah, vai fazer 60 2027, anos. vou fazer 60 Da idade. Estou confuso. O cara tá enganando a idade, É, Formiga. e Tá você é mentindo. uma inspiração, Formiga, para isso, meu. Porque não Cara, tem limite, né? Pra gente. Formiga, falar uma coisa para você, cara. O Cadeira começou falando que você é doutor, cara. Metade de quase tudo que eu vi aqui, eu fiquei admirado de ouvir o quanto você é culto, cara, no que você se propõe a fazer, cara. A parte que você falou do quanto você estudou e estuda é admirável, cara. Eu não tenho como expressar, cara. É que legal. demais, Obrigado, cara. É isso aí. demais. Assim, a coisa, né, meu? De uma forma muito simples, cara. A gente faz isso por amor no coração, não é? Saca? É, somos tudo igual, ninguém sabe. Um estuda mais aqui, o outro é melhor ali. Super-herói não existe. Se você quer, você consegue. Acho que é muito assim, cara. Segue a receita do bolo que dá coisa boa. Não precisa ser a mais do que ninguém, não precisa ser melhor, não precisa ser um super talento. É claro que algumas coisas o cara. Mas assim, para você atingir a plenitude no esporte, definitivamente você não precisa ser o campeão do mundo. Eu acho que você levar uma vida bem vivida com o esporte do teu lado já é o suficiente. Só que para isso você vai ter que fazer de forma séria, né, cara? Tá bem equipado, se proteger, e, consequentemente, isso tudo é dedicação e estudo, né? E É são isso. métodos, né, que é legal, porque quando isso está no seu estilo de vida, você não troca a roupa, né? É aquilo que você é, o seu dia a dia, né? Então acaba sendo uma maneira natural e é interessante demais, porque muito desse estilo de vida hoje virou também, está sendo mercantilizado, né? Virou comércio, né? Virou muita, né? Hoje nas mídias sociais e tudo mais. Então, uma coisa que eu sempre digo é faça para você e faça da melhor maneira possível. É isso aí mesmo. É isso aí, bem por aí mesmo, né? É aquela coisa, né? Deixa a frescura para lá. Frescura é um defeito, né? Da pessoa. Eu não gosto, não lido com gente metida, nem com gente fresca. Acho que nós somos tudo meio guerreirinho, né, cara? Conta comigo, vamos lá, carregar o caminhão de pedra, e se tiver que fazer, vai e faz, né? Eu acho que o segredo
do sucesso no esporte, da satisfação pessoal, é realmente ser, a primeira coisa, ser mais simplão, né? Para você ter acesso à informação. Você pega vai começar a dar uma de metido aí, ninguém nem te dá atenção, fala, pô, que cara chato, meu. Ninguém quer saber de ninguém metido hoje em dia, né, cara? O cara pode ser o melhor do mundo. Se ele for gente fina, ele tá com nota 10. Se ele for um cara bom pra caramba e metidão, cara, já não tá com essa bola toda, né? Eu acho que o caminho é esse, ser de boa, né? Tamo junto aí. Cara, o nosso Pô, canal, a nossa intenção é contar a história do esporte, cara. A história que está por trás. E a gente não tem pretensão nenhuma. A gente quer que alguém ouça o que a gente tem para falar e que os nossos convidados têm para falar. Então, puta, cara, obrigado por ter contado a sua história, dividido com a gente. Demais e muito obrigado. É isso que eu tenho para falar. Demais te encontrar depois de 50 anos, meu. E muita saudade de ter dado de skate com você há 50 anos atrás lá na Jaú, velho. Pô, que legal, Caetano. É recíproco, tá? Valeu, E amiga. você também, cara. Sabe que a gente tem uma parceria de muitos anos aí. Você mora no meu coração também, falou? Pô, demais. Valeu. Obrigado, amigo mestre Luiz Roberto Formiga. Viva os rolês por essa vida, com diversão, inclusão e evolução sempre. Valeu! Valeu, valeu.